Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo aí ao nosso componente de Educação Física. Muito bem, professora Edislene, aqui no componente com você, eu sou a professora Iris. Lembra aí da nossa primeira aula? Pois é, a professora está um pouquinho arranhando na garganta, né? Mas não poderia deixar de estar aqui com você hoje, para a gente cumprir aí o nosso calendário, para a gente seguir os nossos conhecimentos. Eu espero que você esteja gostando, esteja realizando aí todas as nossas aulas. As aulas foram pensadas com carinho, tá? Planejada aí. Dentro da realidade de vocês, façam todas as práticas, tanto no minuto aí do momento exercite-se, quanto no projeto, né, que nós temos aí do Extra Classe, onde tem práticas para você realizar também, certo? Nas aulas que são completas, o professor sabe aí, a aula ponto 1, ponto 2, ponto 3, né, que chega no ponto 3, vem aí algumas práticas, algumas construções que vocês vão fazer e vão aprofundar ainda mais esse conhecimento da aula dentro da educação física, ok? Então, conto com vocês, me enviem, me encaminhem, que eu quero observar e ter esse feedback aí sobre as aulas, tá bom? Então, vamos seguir aí para a nossa aula. Aula número 10, 10.1. E nessa aula 10.1, Prof. Iris, o que ela fala? Eu trago para você nessa aula, caríssimo estudante, caríssimo professor, a apresentação da nossa unidade 2. Nessa unidade 2, eu vou pegar aqui meu marca-texto. Nessa unidade 2, falaremos aí sobre o universo das práticas corporais na sociedade e os seus efeitos na saúde. Então, essa aula de número 10, ela inicia a nossa unidade 2, tá? Lembrando que a aula de número 9 e a aula de número 12, elas são de revisão. Revisão da unidade 1, tá? 9, revisão para avaliação parcial. E a aula de número 12, revisão para a recuperação para quem ficar. A aula de número 10, então, ela vai falar sobre exercício físico e o esporte para condicionamento físico e saúde. A aula de número 11, sobre a energia para atividade física e o esporte. A aula de número 13, eu tenho aqui a atividade física e os seus efeitos no músculo, né? A aula de número 14, eu falo sobre manifestações culturais dos esportes, de aventura e de natureza. Isso aqui é uma aula muito bacana também, muito boa de se trabalhar, de se vivenciar, muito boa mesmo. Aula de número 15, manifestações culturais e as representações da ginástica. Aula de número 16, avaliação física e no esporte também. Avaliação física na atividade física e no esporte. Aula de número 17, que é a nossa última aula conteúdo, ela vai falar sobre tribos urbanas e as suas manifestações nas práticas corporais. E aí as duas últimas aulas, a 18 e a 19, elas serão aí de revisão. A primeira, revisão geral da unidade 2 e a segunda, da recuperação. Então, é basicamente isso aqui, né, essa sequência que eu vou trabalhar com vocês, ok? Muito bem, caríssimo estudante, vamos lá então. Olha só, para essa aula de hoje, é preciso que a gente saiba qual é o objetivo de aprendizagem. Então, eu tenho aqui que compreender a influência dos marcadores sociais na oportunidade e nas formas de experimentar as práticas corporais. Como ela é muito abrangente dentro desse novo currículo, né, do ensino médio, eu afunilo um pouquinho mais. E aí, nós iremos, caríssimos estudantes, identificar quais são esses aspectos conceituais, legais, determinante de saúde, de promoção de saúde também, de atividade física no âmbito nacional e internacional. E vamos reconhecer a atividade física como uma necessidade social na nossa comunidade local e regional, certo? Muito bem. E aí, entramos aqui na nossa aula de número 10. A aula de número 10 tem como temática aí o exercício físico e o esporte para o condicionamento físico e saúde. O que eu falo nessa aula de número 10, Prof. Iris? Olha lá a nossa agenda. Então, abordarei com vocês aqui os conceitos,
e as diferenças sobre atividade física, sobre exercício e sobre o esporte. Também tenho aqui definições e aplicações da saúde, da aptidão física e da promoção de saúde, além dos aspectos legais dessa saúde, da promoção da saúde e da atividade física. Tenho aqui também, para finalizar essa temática, o condicionamento físico, o porquê e para quê. E aí, eu sei que vocês já estão sentindo algumas curiosidades de como fazer aí o extra classe. Então, no final dessa aula, eu explico para você, caríssimo estudante, explico para você, caríssimo professor, como que vai suceder aí as práticas, o que vai ser cobrado aí para o nosso extra classe, tá bom? Muito bem. Então, bora entender aí os conceitos, essas diferenças aí sobre atividade física, sobre esporte, sobre exercício e sobre esporte. E aí eu entro aqui nesse slide aqui para conversar com você. Então tá, a gente tem aí atividade física. Vamos relembrar então, entender um pouco da questão do conceito? Todo gasto energético, né, toda a prática, todo movimento que eu executo, sem pensar muito, né, bem grosso modo, eu posso chamar isso de atividade física. Ah, prof, então, se por exemplo, eu estiver lá lavando uma louça, posso chamar isso de atividade física? Posso. Tem um gasto energético? Tem. Pouquinho, mas tem. Fez com que eu saísse da cama, executasse essa prática, saísse do meu repouso e fez com que eu gastasse um pouquinho? Fez. Então, é uma atividade física. Agora, se eu falar assim para você, caríssimo estudante, fulano, o que é exercício físico? Como que eu sei que é um exercício físico e não é uma atividade física? Você saberia me dizer? Já te explico. Seguinte, o exercício físico, eu tenho que lembrar aí de 3 variantes, 3 palavrinhas que elas vão se complementar. Quais são elas, profires? Olha só, eu tenho que ter frequência, eu tenho que ter intensidade e eu tenho que ter duração. Frequência, intensidade e duração. Então, essas 3 palavrinhas aí que eu acabei de mencionar para vocês, ela só vai acontecer dentro do exercício físico. Como assim, profires? Seguinte, imagina aí que você resolveu hoje que vai fazer exercício físico. Prof, vou começar a correr. Não, prof, vou começar a pedalar. Beleza. Vou começar uma caminhadinha, mas depois vou fazer um trote, né? Um trotezinho, depois vou estar fazendo uma corrida, depois um pedal, uma natação, não sei. Você decidiu que vai fazer alguma prática, uma dança, e aí você resolve e você observa a sua agenda, né? O seu dia a dia e percebe que você tem 3 dias disponíveis, 3 tardes. Às 4 horas da tarde você está disponível, das 4 até as 6 da tarde, né? Das 16 às 18 você está disponível. Então, você tem aí 2 horas para você treinar, para você se exercitar. Então, quando eu tenho essas 2 horas para me exercitar e eu faço isso com uma frequência, que é uma das palavrinhas que eu mencionei para você, então eu já estou pensando em exercício físico, não mais em atividade física. Se eu coloco aí uma intensidade, começo ali devagar nessa caminhada. Depois eu coloco um pouco mais de intensidade, um pouco mais de esforço. Olha, entrou outra palavra, intensidade. Então, se entrou essa intensidade, também estou falando de exercício. E aí, lembra que eu falei que eu tinha 3 dias? Você tem 3 dias aí para fazer esse exercício? Pois é, eu tenho aí a segunda, a quarta e a sexta. Bem comum, né? Então, eu tenho esses 3 dias... 2 horas em cada dia, né? E a intensidade começa leve, moderada e eu estou sendo acompanhada por um profissional. Numa academia, num centro de treinamento, no campinho aqui ao redor da escola que está fazendo um trabalho, um projeto, não sei. Então, a gente já pode estar falando aí de exercício físico, porque abrangeu aí essas 3 palavras que eu acabei de citar para você. Quais são? Quem lembra? Frequência, intensidade e frequência, intensidade e eu me perdi agora. Frequência, intensidade e duração, né? Então, quanto tempo
que eu vou colocar nisso tudo? De esforço. Então, tudo isso está relacionado aí a esse exercício físico. E o esporte, Profires? O esporte a gente vai já descobrir em aula, mas você já consegue definir a atividade do exercício físico, certo? Muito bem. Então, dá uma olhada no nosso slide. Olha só, vou pedir para abrir aqui esse slide para você acompanhar mais de pertinho essas definições. Olha só. A atividade física, ela é definida como qualquer movimento corporal que é produzido pelos músculos esqueléticos. Então, nossos músculos estão interligados aí ao nosso arcabouço esquelético, né? Toda a estrutura óssea. E isso vai me gerar um gasto energético acima dos níveis de repouso. Faz com que eu levante da cama, com que eu saia daquela frequência baixa e entre em uma outra frequência aí, certo? E aí eu posso ter atividades no lazer, na estética, no condicionamento físico, de saúde, qualidade de vida. Enfim, tem diversas atividades e ações que podem entrar aí nesse contexto. Dentro dessa atividade física, eu tenho alguns domínios, gente, tá? Então, eu tenho um domínio de atividade física que eu realizo no meu tempo livre, na atividade física ocupacional ou nos meus estudos, atividades físicas no deslocamento e também atividade física nas tarefas domésticas, né? A gente está sempre em movimento, ainda que pouco, mas sempre em movimento. Já dei um spoiler para você aí de alguns exemplos, mas aí reforço sobre a atividade física, né? Ela vai ser realizada aí pelo corpo com objetivos que são diferentes do desenvolvimento específico da aptidão física. Então, eu não estou buscando ficar mais forte, ficar mais rápido, ficar definido. Eu só estou fazendo. Quando eu falo de exercício físico, eu já estou buscando um objetivo aí para melhorar, para manter, para expressar um tipo específico de aptidão física. Então, eu quero ser mais veloz, eu quero ser mais forte, eu quero ficar definida, definido. Muito bem, então, esse é um objetivo específico da aptidão física. Então, eu vou trabalhar em cima disso, dentro das capacidades físicas. Muito bem. Dentro do exercício físico, eu vou observar que entra aí a atividade física repetitiva, planejada e estruturada. Nada mais é do que frequência, duração e intensidade, certo? Frequência, duração e intensidade. Então, se eu tenho frequência, duração e intensidade, eu busco aí a manutenção e a melhora de um ou de vários componentes aí dessa minha aptidão física. Seja da minha força, seja da minha agilidade, seja do meu equilíbrio. Tenho diversas capacidades aí físicas sendo trabalhadas. O que mais, Profires? Olha só. O esporte, ele pode ser considerado uma atividade física? Sim ou não? Vamos entender. O esporte, ele é caracterizado por alguma forma de competição que ocorre em condições formais organizadas. Então, você que gosta aí de um joé, que gosta dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, a gente está se referindo a esses esportes que estão em condições formais organizadas, né? Existe uma estrutura, existe um começo, um meio, um fim, existem regras a serem cumpridas e aí a gente tem aí a presença de atividade física competitiva, tá? E essa atividade ela é institucionalizada, tá? Então, quando eu estou falando desse estilo, eu estou falando aí do esporte. Então, esse esporte ele está caracterizado aí por competições, né? O que mais? Dentro do esporte, eu observo as regras padronizadas, eu observo que são organizadas, são determinadas por determinadas entidades oficiais. Ele tem aspectos técnicos, táticos e organizacionais a serem cumpridos.
E a atividade física já não tem toda essa formalidade. Lembra? Ela vai ter aí diversas práticas corporais informais, de forma desestruturada. Vai ter também práticas corporais formais e organizadas também. Mas a exigência se torna diferente em relação ao esporte. Certo? Muito bem. Agora, atividade física, exercício e o esporte. O que tem de semelhante neles? Ah, prof, tudo tem jogo, tudo tem esporte, tudo faz a gente se movimentar. Faz sentido. Mas bora lá observar. A atividade física, ela é um movimento corporal que tem dispêndio de energia acima do repouso. Então, eu tenho um gasto de energia aí, né? Quando eu levanto da minha cama, vou fazer aí qualquer coisa, eu tive um gasto de energia. Ainda que mínimo, mas tem. Já o exercício, eu tenho que pensar nele como um movimento corporal planejado, como um movimento corporal estruturado, como um movimento corporal que precisa ser acompanhado aí por um profissional de educação física. Ah, agora eu estou entendendo, Profires. Muito bem, tá vendo? Tá fazendo as conexões aí, muito bem. E o esporte, ele é um movimento corporal que envolve a competição e tem regras pré-estabelecidas. Olha, você não pode passar desse limite dessa quadra, o jogo acontece nessas 4 linhas, não pode cometer tantas faltas, o limite só são 2, só são 3. Se acontecer alguma falta grave, vai ser expulso. Então é disso que a Profires está falando, tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Sobre definições, aplicações da saúde, da aptidão física e da promoção dessa saúde. Então, como que eu percebo tudo isso, Profires? Vamos lá. A saúde, ela tem sido definida não apenas como ausência de doenças. Então, eu não sentir doenças, eu não perceber doença, não significa que eu estou com saúde, tá? Por quê, prof? Porque eu preciso estar em total equilíbrio físico, mental e social. Aí sim eu estou com saúde. Por que você fala isso, Profires? Vem aqui comigo. Imagina aqui comigo. A gente passou, não tem muito tempo, né, há poucos anos, por uma pandemia. E a gente percebia muita gente doente. Era só físico? Tinha muita gente doente fisicamente, né? A gente teve aí muitas mortes, teve aí a separação de muitas famílias, de muitos amigos, familiares, amigos, enfim. Mas muita gente estava doente do psicológico, né? A mídia bombardeando de informações, né? Cada hora chegava uma notícia, uma coisa diferente, e aquilo ali causava um certo fechamento, né? Corporal, mental, uma certa angústia, algo que não se controlava. Então, quando a Prof. Iris fala a respeito de completo bem-estar físico, né, mental e social, eu estou falando que também essa interação com as outras pessoas, esse momento do cuidar do corpo, do cuidar da mente, ele é essencial. Eles têm que estar em total equilíbrio. Se eles não estiverem em equilíbrio, eu não posso me considerar como uma pessoa saudável, né? Alguma coisa não está funcionando, os pensamentos estão rodeando para outros caminhos, né? Estão limitando a minha mente, estão empobrecendo o meu conhecimento, estão me enfraquecendo. Então, a mente também trabalha contra a gente. E posso dizer uma coisa para vocês, caríssimos estudantes. Como minha mente trabalhou contra mim várias vezes. Mas aí, o que você faz? Você vai buscar auxílio de alguém, vai buscar auxílio de profissionais, vai realizar alguma prática de exercício físico, vai fazer teu corpo trabalhar para você, vai reposicionar as vitaminas, os nutrientes que tu perdeu, né? Porque tudo isso somado traz aí, agrega e traz aí essas doenças, né? Biopsicossociais, né? Eu me afastei dos meus amigos, dos meus colegas, algo de errado. Não está certo, né? Tem essa expressão. Então, se está acontecendo isso, significa que não está em equilíbrio. Muito bem. E aí, quando a gente fala de promoção de saúde, essa promoção de saúde ela vai se caracterizar como sendo um processo
tá? Que vem aí aumentar, que vem melhorar o controle da saúde da população. Então, a gente vê aí diversas ações, né, governamentais, a nível nacional aí, para tentar trabalhar tudo isso, nessa promoção, nessa prevenção, né, nessa busca aí pela saúde da população. E aí, essa ação é uma ação que deve ser generalizada para a saúde dessa população, buscando, como eu mencionei para vocês aí, prevenir, né? E buscando aí promover. Lembrando que prevenir e promover são coisas totalmente diferentes, tá? O prevenir, ele antecipa o promover, né? Então, se eu já conheço algo, eu me previno, né? Eu me antecipo, né? Vem uma ação específica para isso. O que mais que eu tenho aí, Profires? Importante mencionar para você, caríssimo estudante, que a saúde ela está interligada aos 3 campos que eu mencionei para você, certo? Saúde física, saúde mental, saúde social. Então, quando eu percebo aí, por exemplo, na saúde física, a ausência de doenças ou de incapacidades, está começando a querer ficar em equilíbrio. Se, por exemplo, eu percebo aí uma ausência de distúrbios mentais, tá ficando bom, né? Tá começando a ter um equilíbrio. E se eu percebo aí também a capacidade de interação com esse meio social, com as outras pessoas, no meu convívio na escola, na faculdade, né? A Prof. Iris está fazendo outra faculdade, e tudo isso está de forma bem harmônica, então eu posso dizer que essas dimensões da saúde estão em equilíbrio, certo? Muito bem. O que mais? Então, a promoção da saúde, olha só o que ela diz. Ela é uma estratégia promissora para enfrentar aí os múltiplos problemas de saúde que afetam aí a população humana, né, os seus entornos, e não se trata de um fim em si mesmo, mas transformar essas realidades aí sociais a partir da saúde. Então, começa a se pensar em espaços públicos para que haja esses momentos de convívio social, de interação das atividades físicas, né, de momentos de lazer, de prevenção, né, de cuidado, de atenção. Então, tudo isso está interligado aí à saúde, de promover essa saúde, certo? No curso de Educação Física, a gente estuda muito sobre essa questão da promoção da saúde, né, e as ações que podem ser feitas a nível nacional, regional, né, municipal, para promover essas ações aí para fazer com que a população se movimente mais no sentido da busca dessa saúde, do estar saudável, né? Estar no seu melhor no seu dia a dia, nas suas atribuições diárias. E aí a gente tem, por exemplo, caríssimo estudante, um conceito aí de saúde que está interligado a diversos documentos. Entre eles, tenho aqui, deixa eu voltar aqui para você, eu tenho aí a Alma Ata, que iniciou aí um processo de transformação da saúde, então existe esse documento aí. Então, na década de 60, aí, a gente viu aí a saúde como ausência de doença. E hoje a gente já sabe que a saúde não é ausência de doença, né? Na Alma Ata, que é o nome desse documento, em 1978, a gente vem aí com uma proposta de saúde para todos, né? Todo mundo tem esse direito, né? Ainda que alguns tenham classes sociais diferentes, mas todos têm esse direito. E aí existem aí outras ações, outras conferências que sempre estão acontecendo, né? Palestras, formações, para buscar desenvolver aí diversas bases conceituais e políticas em busca da promoção da saúde da população. Tá bom? Muito bem. E aí a Prof. Iris falou um pouquinho bem lá atrás a respeito de aptidão física. E você deve estar até agora talvez se perguntando, Prof. Iris, o que é aptidão física? Então, quando eu falo que a pessoa é apta, né, ela está no seu melhor para executar determinada ação. Então, nesse seu melhor, eu entendo como uma capacidade de realizar aí essas atividades físicas do meu cotidiano com tranquilidade e com menor esforço. Então, vamos supor que no seu dia a dia, vamos supor que eu sei que muitos de vocês moram distantes, aí vão
tomar um ônibus, pegar um ônibus, como a gente costuma falar, né? E você não está tão condicionado assim fisicamente e você tem que correr, você corre 1 minutinho e meio metro de língua para fora porque você não está aguentando aquela corridinha, né? Você não estava treinado, não estava esperando, o ônibus passou e você não estava apto para aquele momento que exigiu de você uma atividade cotidiana, né? Muito corriqueira. Em contrapartida, o seu amigo, o seu colega, que está sempre treinando, sempre se exercitando, cuidando da saúde, indo ao médico, cuidando do coração, enfim. Ele precisou fazer a mesma corrida que você. E ele entrou dentro do ônibus tranquilo, respirando tranquilamente, de boa, né? Como muita gente fala, né? Sem esse meio metro de língua para fora. Por quê, prof? Porque ele estava apto, né? Ainda que exigiu uma surpresa dele precisar correr, e você também, só que perceba que foram 2 pessoas que tiveram a mesma ação, só que uma estava inapta e a outra estava apta, né? Ele acabou gastando menos, fez menos esforço físico, que é disso que eu acabei de falar para você. Então, é uma capacidade para que eu realize aí uma atividade física, né? Se precisar no meu dia a dia, nesse caso aqui foi correr, né? Para tomar um ônibus, para pegar o ônibus, com tranquilidade, com menor esforço, né? E eu não senti esse incômodo, esse cansaço. Por quê, prof? Porque o meu corpo estava condicionado, estava preparado, né? Se eu precisar fazer uma ação de uma hora para outra, eu consigo fazer. Se eu falasse agora, você, fulano, você mesmo, caríssimo estudante, corre para mim, vai lá na quadra, pega para mim a bola de basquete e volta aqui. Você tem 30 segundos. E a quadra tá tipo uns 100 metros. Aí você vai. Quando você volta, ai, professora, eu tô morrendo. Por que você tá morrendo? É a situação que eu acabei de contar para você. Certo? Então, lembra disso quando a gente falar sempre, quando eu falar sempre com você a respeito de aptidão física. Então, ela vai se referir aí ao estar apto para a prática do exercício físico. E dentro dessa aptidão física, do condicionamento físico, vai facilitar o meu dia a dia. Seja eu subir uma escada, seja eu ter que correr atrás de um ônibus, seja eu carregar as compras no supermercado, seja eu preparar os alimentos lá em casa, eu ter que levar o gado de um lado para o outro, os cavalos, né, as novilhas, levar os animais, né, ter que fazer alguma prática de esporte, uma corrida, jogar um futebol, brincar com o filho, com o sobrinho, com o irmão, né? Então, nessas práticas do dia a dia, eu estou apto, eu estou tranquilo, né? Eu não sinto aquele esforço exagerado. Então, eu estou me referindo a isso, sobre essa aptidão para o meu dia a dia, tá? E aí, se você quer melhorar mais ainda essa tua aptidão, você vai fazer o exercício físico sistematizado, com 3 palavrinhas. Fala aí pra mim que eu não vou falar não, que eu quero ouvir daqui, vai. Quem acertou aí, prof? Fala pra mim. Frequência, intensidade, duração. Muito bem. É isso aí. Dá uma olhada no próximo slide pra gente seguir essa conversa. Olha só. O que tem nesse próximo slide, Profires? Agora a gente entra na parte dos aspectos legais da saúde, da promoção da saúde e da atividade física. Muito bem. Dentro desses aspectos, eu falei para vocês que existem alguns documentos internacionais, né? E aí a gente tem aí diversas conferências internacionais que trazem essa promoção de saúde. Dentre elas aí a gente pode falar, né, pode citar em especial a Declaração de Alma-Ata de 1979, onde eu tenho aí a primeira conferência, a segunda, a terceira e a quarta e a quinta, né? Nesses respectivos anos aqui, olha só. Então, houve esses encontros, né, a nível mundial aí, para tratar da promoção de saúde. Então, nós temos aí a Declaração de Ottawa, a Declaração de Adelaide, a Declaração de Santiago, a Declaração de Jacarta, a Declaração do México, né? E tantas outras ações que vêm pós esse momento aí dos anos 2000, né? Tudo isso para quê, Profires? Para mostrar a importância da prevenção, da promoção de saúde da população, tá bom?
Muito bem. Só para você ter ideia, na década de 70, tivemos aqui a instalação de um movimento sanitário no Brasil. E aí, nós tivemos aí inseridos diversos documentos que nortearam, né? Entre esses documentos, eu ressalto aqui a Declaração de Alma-Ata, a Carta de Ottawa e a Constituição Federal Brasileira de 88. Juntou esse material todo, juntou essa papelada toda, para a criação aí de uma Carta Magna Brasileira em 1990, tá? Para de novo tratar essa questão da promoção de saúde, ok? Então a gente percebe que essa saúde, essa atividade física, ela é um direito de todos, é um direito social de todos. E aí, na Lei Orgânica de Saúde, a 8080/90, a gente tem aí esse direito ao quê? À alimentação, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à educação, à atividade física, ao transporte, ao lazer, ao acesso de bens e serviços essenciais. Perceba que é direito de todo cidadão, né? Então, a Constituição Federal, ela nos garante aí esse acesso universal e igualitário aí a todas as pessoas, em termos de promoção, de proteção e de recuperação aí, ok? Muito bem. Dentro da base política, gente, existem diversos avanços aí no combate ao sedentarismo. E aí entra a OMS, a Organização Mundial de Saúde, com estratégia global para a promoção dessa saúde. Então, cria-se aqui no Brasil a Política Nacional de Promoção de Saúde, observando questões como que o avanço tecnológico, a mobilização da sociedade e a criação de um documento norteador aí em 2006. Então, perceba que sempre está acontecendo diversas ações, né? Muito bem. O que mais, prof? Metas políticas aí. Políticas públicas de promoção à saúde envolvem o controle do sedentarismo, a promoção do estilo de vida e a adequação de espaços adequados. Então, se você, caríssimo estudante, pensa aí, seria legal se tivesse aqui, próximo da minha escola ou da minha casa, um espaço onde a gente pudesse fazer os exercícios físicos, né? Então, é preciso conversar com o presidente de bairro, com quem organiza o local onde você mora, conversar com as lideranças políticas, com o prefeito, com os vereadores, para estar buscando resolver essas situações para que a população tenha direito a um estilo de vida mais saudável, tá? Que haja aí a inserção da atividade física regular, que haja outros movimentos também que promovam um estilo de vida mais ativo, certo? Isso aí também é dever seu, caríssimo estudante. É dever de todos nós. Dentro de condicionamento físico, né? Eu falei para você aí de condicionamento físico, mas por que e para quê, prof? É só para ficar com o corpo sarado, bonito, assim, esbelto, chamativo? Não, né, gente? Claro que não. Mas a gente pode fazer aí diversas práticas, trabalhando os condicionamentos, como resistência aeróbia, como resistência muscular, como força muscular. Então, existem diversas práticas, além de trabalhar também questões sociais, né? A interação social, que é muito boa. Eu consigo trabalhar dentro dos condicionamentos flexibilidade, composição corporal, velocidade e agilidade. E aí tu vai usar no teu dia a dia também todos esses benefícios. Entendeu? Muito bem. Importante te lembrar, caríssimo estudante, que a atividade física ela vem aí para prevenir as doenças, para ajudar nessa promoção de saúde, para reduzir os fatores de risco de doenças crônicas, degenerativas, então problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, né, que é a pressão alta. Então, ela vem aí para auxiliar, para ajudar nessa redução desses fatores de risco de doenças crônicas. Parte de uma decisão pessoal, a sua decisão, tá? E aí pode envolver outras pessoas, tá? Tem diversos fatores individuais, coletivos, ambientais, culturais, econômicos, políticos, que vão facilitar a sua vida ou não, para que você tenha uma vida mais ativa. E aí vai depender de você buscar essas soluções, caríssimo estudante.
Agora, eu vou entrar aqui nas orientações do nosso extra classe. O que eu tenho de orientação? No material encaminhado para o prof, eu trago aqui sobre os objetivos do nosso extra classe. Então, a ideia, gente, é que mobilizar vocês, estimular vocês, para que vocês pratiquem, participem, interajam, diversifiquem suas práticas corporais e se mantenham ativos, né? Tenham hábitos de vida saudáveis, tanto dentro como fora da escola. Para isso, tem algumas etapas para serem seguidas no nosso projeto Exercite-se Mais. Exercite-se mais e mais. Então, você tem aí o preenchimento de um formulário, que está no Forms e tem também ele no Word. Como segunda etapa, tem a mobilização e envolvimento da família, dos amigos, dos professores nas práticas. No terceiro momento, ou terceira etapa, eu tenho que registrar, na realidade você registra desde a primeira prática, tá? Todas as atividades, vou montar aí um portfólio. Esse meu portfólio pode ser aí um diário de bordo bem bonito, né? Que vai se transformar mais lá na frente em um grande livro da educação física, tá? Pode ser digital, pode ser escrito, onde você vai expor as suas práticas vivenciadas. Como foi tua percepção, qual que tu gostou, qual que tu não gostou, o que tu sentiu, como que você fez, o que faltou, tá bom? E no quarto momento você vai avaliar e vai entregar essas atividades do nosso projeto Exercite-se Mais. E aí tem o preenchimento do outro formulário, que também tem ele pelo link, e tem também ele em Word, tá? E aí pode trabalhar, como eu falei para vocês, com um diário, portfólio, com vídeos, com fotos, muita coisa dá para trazer aqui. Qual a finalidade disso tudo, Profires? Fazer com que vocês registrem, primeiro de tudo, registrem todas as aulas, todas as práticas, passa muito rápido, né? E aí vocês podem utilizar essas práticas para ir fazendo ao longo do ano, sempre que vocês sentirem saudade das aulas de educação física, sentirem que estão precisando movimentar mais um pouquinho, que eu espero que não sintam saudade, porque vocês vão estar sempre ativos, tá? E aí vocês vão demonstrar essas práticas que vocês vieram realizando no cotidiano de vocês, tá? Aqui é só uma pitadinha para incentivar vocês na prática, tá? Como sugestão, que eu gostaria muito que vocês realizassem, fizessem, seria a construção de um grande livro da educação física. E aí vem aqui comigo, vou entrar na frente desse slide. Grande livro da educação física, Profires? Sim, o grande livro da educação física. Então você vai construir um livro grande mesmo, em tamanho, e vai registrar todas as tuas práticas, todas as práticas dos teus colegas de sala, né, da turma, dos amigos do grupo. Nós realizamos essas práticas. Legal, foi assim que nós observamos, nós pesquisamos esse material, nós fizemos isso na aula tal. Então você vai construir um grande livro e aí depois você vai poder apreciar, vai poder expor para a escola, tá? Então o grande material desse extra classe é o grande livro. Mas tem outras possibilidades também para rechear e para trabalhar as nossas aulas, como podcast, reportagens, diário dessas práticas, portfólio, né? Vídeos curtos que podem ser encaminhados e eu quero acompanhar, eu quero conhecer vocês, mandem as fotos, escrita de cartas, produção de cartazes. Também tem uma infinidade de coisas que vocês podem produzir relacionadas aí à prática de exercício físico. Mas precisa fazer. Para registrar tem que fazer, tá bom? E aí, para a gente chegar no final dessa nossa aula de hoje, eu trago aqui o nosso momento Exercite-se Mais, Mais e Mais. Por isso que eu trago aqui os 3 sinaizinhos aqui, ó, se você olhar, tem 3 sinaizinhos de mais aqui, amarelinhos. Mais, mais e mais. E a proposta para a nossa aula de hoje é o quê? Que você faça charadas do movimento. Então, a turma vai ser dividida aí em pequenos grupos. Cada grupo de estudante terá um cartão. E aí pode adaptar aí num papel, alguma coisa, com um termo relacionado à atividade física, ao exercício físico ou ao esporte. Então, vocês vão poder aí atuar, vão poder criar aí uma mímica, tá? Para que os outros colegas adivinhem.
Começa devagar, mas não deixa muito fácil a vida dos colegas não, tá? Então, com tudo que a gente viu hoje nessa aula, vocês vão criar aí esses cartões e aí vai embaralhar, vai misturar isso tudo e você vai ter que se expressar para o outro ou para os outros, para a sua turma. Vai ter que usar a tua criatividade sem abrir a boca, sem falar nada, sem emitir som. Vai ser igual o nosso professor aqui, o Samuel, vai ter que falar no máximo com as mãos, né? Com gestos, com o corpo, né? E vai tentar transmitir a informação para que os colegas saibam dizer o que é que está escrito nesse cartão, ok? Então essa é a nossa proposta para essa aula de hoje, como exercício mais. E aí lembra que eu falei que podia usar o Libras? Olha aí. Então, eu posso utilizar Libras, posso fazer o gesto. Eu quero fazer aqui da professora Iris, né? Isso, aí eu fiz. Então, ele vai ter que ler. Tá nessa pegada do Libras? Vamos utilizar o Libras. O Libras, né? Eu posso utilizar corrida, falar de corrida, posso falar de yoga, posso falar sobre basquete, posso falar sobre alongamento, posso falar sobre ginástica, mas isso correlacionado aí ao que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Essas são as revisões, as nossas... referências. E aí, caríssimo estudante, eu te espero na próxima aula, ok? Muito bem, eu quero te ver na próxima aula e registra tudo e quero tudo isso no Extra Classe, ok? Tchau, tchau!